a gente agora vai falar, vou passar a palavra aí para o Marçal, da Compliance, que vai falar um pouco sobre a Compliance em si, né, a aplicação institucional da Compliance. E mais 5 minutos eu vou falar um pouco sobre a VMAX institucional. Depois vou falar dos benefícios de ter uma solução complementar JDE, tá? Solução fiscal. Mas aí depois, mais 10 minutos depois da minha apresentação, o Wilker vai falar. No final temos um bate-papo e encerramento. Tá ok? Obrigado aí pela participação de todos vocês aí. Bom dia, pessoal. Meu nome é Leandro Marçal, eu sou o diretor comercial da Compliance. Vou colocar para vocês o posicionamento da Compliance no mercado. Tem feito bastante coisa diferente aí. A Compliance, eu costumo dizer que não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa fiscal, né? Ela tem uma história um pouco diferente. Ela nasce em 2006 dentro do campus da USP Ribeirão Preto. Foi um trabalho acadêmico de contadores da USP, que em 2006 tem aquela visão, né, do projeto SPED, aquela visão do governo se tornando eletrônico, e por conta disso decidem aí transformar a realidade fiscal se adequando ao governo com um produto totalmente web, 100% desenvolvido em Java, com um banco Oracle focado bastante em inovação. O produto da Compliance ele já tem integração com todos os RPs da Oracle, uma integração nativa, né? Então, com JD Edwards, com PeopleSoft, com EBS, agora com o novo RP Cloud, com o Fusion. Então, o produto da Compliance ele passou por toda a etapa da Oracle, do OVI, né? O Oracle Validated Integration, em 2 tipos de oferta, tanto on-premises para você instalar na sua empresa ou em cloud, né? Hoje a empresa não é mais uma empresa incubada dentro da USP, hoje temos mais de 1.000 clientes, temos crescido vertiginosamente no mercado. Essa estratégia de nuvem, né, entrou em 2015 no mercado, fez um grande barulho, a gente cresceu bastante, um volume de clientes de cerca de 80%, e o grande desafio de você crescer é crescer com qualidade, e hoje a gente tem um índice de satisfação de 98%, né? Eu costumo dizer que a gente tem clientes de todos os tamanhos, de todos os segmentos, e queria destacar aqui a grande quantidade que a gente tem de clientes JD Edwards, né? Então, a Parker, a Franklin, a Close, Sociedade Bíblica, a Alta Genetics, a Tapor, a Minecraft, a Teadit, a Rede de Tendência de Pagamentos, MSX, Seva, Thermo Fisher, a Salcisne, né, a Latex São Roque, a Ediouro lá do Rio de Janeiro, o grupo Otto Baumgart, né, que tem a Vedacity, né, e a Sermantec Zanini. Então, bastante presente nesse mercado JD Edwards. A Compliance tem clientes de todos os tamanhos e todos os segmentos e vários RPs. E aqui a grande presença nesse mercado JD. É muito fácil a gente falar de inovação e muito difícil ser reconhecido por isso, né? Então, a Compliance teve um reconhecimento da Endeavor, que é a maior entidade de empreendedorismo do mundo. A Compliance foi reconhecida por ser uma empresa inovadora. Gosto de dizer isso, que é gente séria, né? É uma empresa sem fins lucrativos, sem nenhum tipo de interesse. Então, a gente séria que conhece de inovação, dizendo que a Compliance é inovadora, né? Foi reconhecida como uma das maiores promessas do segmento fiscal brasileiro para tirar o Brasil da crise agora em 2006, né? Diz que reduzimos o tal do custo Brasil, tá certo? E o que é essa solução? Então, gosto de dizer, está representado por uma figura de um banco de dados, porque temos tudo num banco único. Então, as soluções fiscais tradicionais de mercado, além de ter uma tecnologia defasada, tem 3 a 4 bancos de dados para suas soluções e a Compliance tem tudo no mesmo lugar. Então, nota fiscal eletrônica, nota de serviço, conhecimento de transporte, manifesto de carga, manifesto destinatário, todo o tratamento de XML de entrada, quando captura o XML da Cefaz, e-social e nota do consumidor eletrônica, no mesmo banco de dados onde a gente tem o SPED fiscal, já com bloco K, o SPED contábil, o FD contribuições, o ECF, né, que é esse SPED do lucro, o REINF, que é esse novo que está chegando para tratamento de terceiros, impostos retidos, MANAD, N8000 e 89, que é para fiscalização,
ativos e patrimônio, estou falando no CIAP, no Credipis sobre itens de ativo, obrigações federais todas, estaduais todas, municipais, hoje estamos cerca de 1.000 municípios, CAT 83, que é para exportação, e um grande diferencial desse produto, que é a inteligência fiscal. Ela trata a entrada de dados do RP, quando eu capturo as informações, eu valido se não há algum campo faltante para a entrega dos SPEDs. Num segundo nível, faço todas as validações do PVA. E num terceiro, temos mais de 6.000 regras, que são regras de conteúdo para validar os cruzamentos de informação que a Receita faria já na captura dos dados, evitando o retrabalho. Eu posso calcular os impostos de entrada ou saída, eu sei que o RP já calcula, mas poderia fazer um double check, né? Supondo que a gente está num país onde a lei muda 46 vezes por dia útil, seria uma funcionalidade útil. E os impostos de entrada, quando é capturado as notas dos seus fornecedores. Por último, a gente também tem cruzamento de informações, SPED contábil com FD contribuições, nota fiscal eletrônica com SPED fiscal, a gente também tem DIRF com DCTF e assim por diante. Temos também uma área de serviço que faz saneamento de cadastros, área de perícias e BPO para quem quer terceirizar. Bom, Peterson, passo a palavra de volta para vocês. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Ok, Marcelo, obrigado aí pela apresentação. Bem, vou continuar a apresentação falando um pouco aqui da Vemax, institucional bem breve. Tá? A Vemax é uma consultoria, é uma empresa de consultoria, né, voltada para a área de sistemas, e que visa apoiar as decisões e as transações do nosso cliente, deixando o nosso cliente focado no seu core business, né? E aí vou falar um pouco das alianças e estratégias da Vemax, né? Que vocês podem ver aqui, nós temos uma solução de comércio exterior, ela é Comex, NSI, uma solução de arquivamento em empresa de banco de dados, trabalhamos com o CRM da Salesforce, BI Hubble, solução financeira, tesouraria, fluxo de caixa, que é o site XRT, solução de automação, etiqueta, RFID da RF Smart e a Compliance, que é a nossa parceira para a solução fiscal. Vou falar aqui um pouco do nosso cliente, né, a nossa base de cliente. A Vemax tem apenas 3 anos e meio, mas aponta na sua carteira aí com um importante número de clientes, né, como Salsicha mesmo, a Seva Animal, a ADM, a Onlon, a Acciona, a Mary Kay, a Husqvarna, okay? A GCO. Então, esses são alguns dos nossos clientes importantes. Eu tenho um slide aqui que a gente mostra algum diferencial competitivo da Vemax em relação às empresas do mercado. Nós investimos muito em treinamento, todos os treinamentos voltados aos nossos consultores têm como base a solução e-learning. Então, o consultor hoje acessa o YouTube, assiste a todo o treinamento de compra, de venda, de estoque, da parte de compliance, solução fiscal, tem tudo gravado em e-learning, e isso serve para capacitação dos nossos consultores. Tá? Nós temos uma base de solução, tá? Porque nós armazenamos todas as soluções decorrentes de todos os projetos, então a gente armazena isso para não ter que fazer tudo de novo. Tá? Isso gera economia no projeto, tá? Diferente do mercado que tem solução e cobra tudo de novo a cada projeto. É uma metodologia diferenciada, encontrada no mercado que cada gerente de projeto usa a sua metodologia. Relacionamento, eu sempre prezo relacionamento com o cliente, a Vemax busca relacionamento com o cliente, não com o projeto em si. Tá? Solidez, quando eu falo de solidez, a Vemax, embora seja uma empresa ainda de pequeno porte, 3 anos e meio de mercado, nós temos um parceiro muito forte, tá? Que é um investidor da Vemax, eu vou mostrar isso no slide posterior. E nossos consultores sempre são formados, não na área técnica, mas o nosso consultor funcional sempre tem a formação de negócio. Tá? Porque a gente entende que uma implementação de RP passa muito mais para a área de negócio do que pela área de TI. Tá? E é uma empresa permeada de sistemas, diferente das consultorias que só alocam recursos. Nós somos uma empresa que temos vários sistemas internos de controle. Ok? A Vemax foi buscar um investidor, até para garantir, né, a força, né, financeira que a gente precisa para entregar projeto, para fazer investimento. Então a Vemax se associou à Cipatex, que tem uma história com os fundadores muito de longa data, né? Então hoje a Cipatex ela faz parte do contrato social da Vemax e ela é nosso grande investidor e a empresa de 50 anos no mercado, faturamento com mais de 600 milhões por ano, já usa J10 há mais de 10 anos e é um cliente referência na Oracle. Bem, agora vamos falar um pouco da necessidade, né, para complementar a sua solução de RP com uma solução fiscal.
Tá? Então, a ideia agora é falar um pouco da importância de você ter uma solução complementar para o seu ERP JDE. Tá? Aí a gente trouxe uns gráficos, né, umas imagens extraídas da revista Exame, na edição de outubro de 2014, que mostra aí o quão complexo é a nossa tributação, a nossa legislação de imposto tributário, que mostra que de 1998 a 2013, nós alcançamos em 2013 309.147 normas tributárias no Brasil, até 2013. E além de o número de impostos, de normas editadas serem absurdas, nós temos ainda um grande problema, né? A alteração é a todo momento. Então, como diz ali, nós temos uma média de 46 normas editadas por dia útil. Então, você vê que o universo tributário brasileiro é muito complexo. Tá? E aí também do lado direito aí mostra um gráfico, né, de 2011 a 2013, que mostra, até por não conseguir, as empresas não conseguir a solução tributária requerida pelo governo, na velocidade que o governo impõe, o número de multas, né, ou seja, a arrecadação da Receita Federal por conta de multa subiu de 2011 de 100 bilhões, 102 bilhões, em apenas 2 anos, em 2013, para 181 bilhões. Que está difícil as empresas acompanharem a velocidade e alteração que o governo impõe, tá? Da conformidade fiscal. E aí, no último, mostra o gráfico aí que o Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária do mundo, né? Comparado aos outros países, aí, o Brasil está em torno de 68%. Deve perder apenas para a Bolívia mesmo. Então, nesse mundo complexo de alteração a todo instante, nenhum fornecedor de RP, principalmente RPs americanos, não consegue respostas, né, requeridas pelo fisco na velocidade que é imposta pelo fisco. Né? Nenhum RP de mercado vai conseguir essa transformação. Tá? Apenas um sistema especialista alcança essa velocidade com mais eficiência, porque esse é o negócio dessas empresas de solução fiscal, no caso da compliance. E a gente, como nós somos uma empresa que nasceu no mundo do ERP, consultoria JDE, JDMax, a gente sabe a importância de você manter o ERP sem customizações. Tá? Porque você mantendo o ERP sem as customizações, tá? Você mantém o ERP íntegro e no futuro você facilita as atualizações previstas no seu ERP, com as versões novas. Hoje o JDE está na versão 9.2. Tem gente que está na XE, que a gente chama, em alguns casos, que o cara tem outro JDE, que é feito praticamente para ele, tudo customizado, e a gente sabe o quanto custoso pode ser isso no futuro, quando a gente falar de migração. Tá ok? Então, a ideia é fazer uma análise de relação custo-benefício, tá? Mostrando que se você quiser acompanhar via desenvolvimento no seu RP, todas as alterações fiscais diárias, mensais que ocorrem no nosso mercado louco de fiscal aí, né, tributário, ou você tem duas opções, né? Ou você contrata uma consultoria para desenvolver no JDE, ou você trabalha com uma equipe interna. Em ambos os casos, você tem seu custo. Consultoria é um recurso, né? É uma forma cada vez mais cara de se trabalhar, e você imagina uma solução sendo construída, você precisa, no mínimo, de um consultor funcional, um recurso de desenvolvimento e um analista fiscal interno de vocês. Tá? Ou, se você desenvolver interno, você vai precisar do seu analista funcional, vai precisar do seu desenvolvedor interno e também do seu analista fiscal. Então, de qualquer forma, os custos serão altíssimos, né? E a todo momento. Você está gerando sempre demanda interna ou pela consultoria. Então, será que essa é a melhor escolha? Então, aí a gente coloca alguma situação, né, dos principais diferenciais da compliance relacionado aos concorrentes. Né? A compliance é uma solução de plataforma multiempresa e uma área de trabalho única, ao contrário da concorrência, que é a área de trabalho distintas para cada módulo. A compliance é uma solução 100% web, ao contrário também dos concorrentes, que não estão totalmente aderentes aos requisitos do web.
A solução compliance tem mais de 6.000 regras de validações de informação integrada ao produto, e enquanto isso, do outro lado, esse tipo de integração não são oferecidas. Tá? A compliance também é disponível para implementação on-premise ou cloud, além de ter a opção por DPO. Tá? Enquanto a concorrência tem soluções em múltiplos bancos, dificultando a implementação, a utilização e a manutenção. E o fato da compliance também ter uma solução única, integrada, centralizando todos os módulos, centralizar todos os módulos da solução, facilita também o suporte da solução, porque a tecnologia é única. Enquanto a concorrência, hoje, quem tem a solução concorrente sabe que um está em uma tecnologia, outro está em outro tipo de tecnologia, e isso afeta bastante o suporte, porque ele fica descentralizado. Tá ok? Aí é uma comparação, né, uma planilha, né, com alguns requisitos que a compliance montou, né, com base nos seus clientes, estudo de clientes, que alguns clientes da compliance fizeram para escolher a solução compliance como solução efetiva, né, solução fiscal efetiva desses clientes. E aí tem alguns requisitos, né, facilidade de utilização, requerimentos funcionais, requerimentos técnicos, DPO, migração, plataforma única, tecnologia, auditoria, e segue aí os requisitos. Então, pode passar. Através desses requisitos, concluiu-se, né, os clientes concluíram que a compliance ficou excelente, o líder de mercado, vocês sabem quem é o líder de solução de uma empresa estrangeira, ficou como bom, e o outro concorrente nacional nosso, que é de forte penetração no mercado também de solução fiscal, ficou apenas como regular, a partir daquele requisito que a gente comparou ali. Outra questão, que é muito importante também, é que a compliance ela pode oferecer a solução on-premise ou em cloud. Tá? Aí a gente faz brinca aí um pouco com a comparação entre um e o outro. Tá? Então, se você tiver uma solução, quiser adquirir uma solução on-premise, você vai ter as suas atualizações realizadas por vocês mesmos, pelos clientes. Né? Enquanto uma solução cloud, a facilidade de atualização é muito grande, porque é feito automático, a solução está em nuvem, então quem é responsável pela atualização é a própria compliance. Tá? O cliente assume todos os custos de hardware em infra, uma solução on-premise, e numa solução em cloud, você não tem nenhum investimento de hardware, porque tudo está na nuvem. Então, dessa forma, como você faz tudo, muitas atividades internas, você tem um custo de manutenção de TI. Tá? Enquanto numa solução em cloud, os custos de manutenção de TI são assumidos por contrato com a compliance. Tá? Outro dado importante também é o custo de propriedade de licença, que é muito alto, né? Você tem que comprar licença no on-premise, enquanto no cloud isso você paga em forma de aluguel. Tá? E aí, final de ano, nós estamos vendo agora o segundo semestre, final de ano, caminhando para o terceiro trimestre. Em relação ao orçamento, o cliente às vezes, poxa, eu não tenho orçamento para fazer aquisição nesse momento, tá? De comprar a licença, porque meu budget está estourado. Em relação à solução cloud, o aluguel, né, o modelo SaaS Cloud, você não precisa colocar ela como investimento de software. E sim, você pode lançar como uma despesa e liberar o seu orçamento. Né? Você consegue rentear isso internamente com mais facilidade. Tá? E aí eu coloquei também uma situação aqui que é a limitação do uso de banco de dados. Nós temos alguns clientes que possuem a solução concorrente ou queria comprar uma solução e o nosso concorrente, por não ter a solução em cloud, ele usa um banco Oracle, por exemplo. Então, tem alguns clientes nossos que não têm banco Oracle. E como é que faz? Né? Então, o fato de você ter a solução totalmente em cloud, você não tem essa restrição relacionada à tecnologia de banco de dados. Você pode trabalhar com qualquer banco de dados e quando estiver na nuvem, a gente roda para vocês. Tá bom? Nós colocamos um slidezinho aí relacionado à ROI, tá? E embora não tenha nenhum cálculo específico aí, a gente tem 2 testemunhos de cliente de JDL, tá? Que implementaram a solução compliance fiscal. Tá? Um é o Rui Luiz Caseiro, que é da Minecraft, que ele colocou aí para a gente, que as soluções compliance
nós, com as soluções compliance, reduzimos em cerca de 60% nossos custos em infraestrutura de forma rápida e com aumento da nossa capacidade de eficiência fiscal. A qualidade dos nossos dados melhorou sensivelmente com a inteligência fiscal aplicada ao nosso RP Oracle. Isso é um testemunho de um cliente, tá? A Minecraft. Outro testemunho, muito interessante também, é do Romano, que é o gerente de TI da Sociedade Bíblica do Brasil. E ele colocou aí, ó, temos a expectativa de retorno de investimento em um prazo próximo a 1 ano e meio, utilizando a plataforma que proporciona o menor custo de propriedade. Esses dois testemunhos nós colocamos aí, mas assim como o Marçal falou, a aceitação e o sucesso, né, o índice percentual de sucesso dos clientes que utilizam a plataforma Compliance é absurda, beirando a 98% de satisfação. Então, nós capturamos dois depoimentos aí, mas poderia botar N aí, porque nós somos uma empresa que a Compliance com a Vemax, a gente é muito, nós temos uma sinergia muito grande, que para a gente o que importa é o testemunho do cliente. O maior vendedor, tanto da Vemax como da Compliance, é o testemunho do cliente relacionado ao nosso serviço. Bem, aí eu passo a palavra para o Wilker Costa, ele é o CIO da Refinaria Nacional de Sal, ANS Sal Cisne, e ele vai falar um pouco do case da solução fiscal Compliance num cliente ANS que usa JDE. Wilker, fica à vontade. Obrigado, gente. Bom dia, pessoal. Wilker falando. Para começar, eu só queria apresentar bem rapidamente a empresa. A Refinaria Nacional de Sal, na verdade, é uma empresa SA de capital fechado, fundada em 49, então com mais de 60 anos de mercado. A nossa fábrica, na verdade, fica na região dos Lagos, em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Nós temos aqui em São Paulo o escritório central e um CD na Grande São Paulo. E hoje a gente conta em torno aí de pouco mais de 600 colaboradores. Nossa produção, né, produção de sal, como o Peterson já comentou aí, gira em torno hoje de 240 mil toneladas ano, né, através das marcas Cisne e Clipper. Né? E hoje atendemos tanto clientes da indústria como de varejo, em torno aí de mais de 3 mil clientes. Com produtos de tradição de mercado, como a maioria de nós aí já conhecemos, né? Principalmente quem gosta de fazer churrasco ou cozinha, o cisne tradicional, o churrasco, o baixo teor de o cisne light e o light mais, o líquido, né? Que é a salmoura, na verdade, que é indicado, muito recomendado para saladas, o Clipper, que é uma segunda marca que a gente tem, e um mais novo produto da família, que é o Cisne Aqua, que é utilizado em larga escala no tratamento de água mesmo, propriamente dito, tanto em usina de central de tratamento de água, em fábrica de cerveja e tudo mais. A gente já tem aí um mercado bem estabelecido, né, de sal no país, a gente marca líder de mercado e continuamos em frente, apesar de todas as dificuldades, sejam elas econômicas ou saúde. O que foi o projeto RNS, né, o projeto Compliance? Na verdade, o projeto Compliance, ele fez parte de um projeto maior, que foi a troca total de sistemas dentro da companhia, né, que nós tínhamos sistemas legados e nós tiramos tudo do ar para colocar o J.D. Edwards, inicialmente na versão 9.1. Compliance, na verdade, dada a deficiência do JD Edwards para a parte de tratamento das informações fiscais, foi o software que nós escolhemos como solução fiscal para fazer todo esse tratamento dentro da área fiscal da empresa. Né? E, sem entrar muito no detalhe técnico, mas hoje como é que funciona? Eu tenho, na verdade, o J.D. Edwards rodando, que está integrado 100% com o compliance fiscal através das tabelas intermediárias. Ou seja, eu tenho tabelas em bancos de dados que trocam essas informações em tempo real com o J.D. Edwards ou conforme programado, dependendo do processo a ser tratado, sem a troca efetiva, né, propriamente dita ali, a grosso modo, de TXT.
ou XML. Evidente que eu tenho esses arquivos, mas isso trafega tudo por banco de dados para dar maior segurança e sustentabilidade ao ambiente. Qual foi o escopo desse projeto, né? Toda a parte de ICMS, né, para cobrir toda a parte fiscal, ICMS, IPI, PIS, COFINS, tanto as obrigações federais, estaduais e municipais, toda a parte de tratamento de tributos de terceiros, CIAP, DUB, DECLAN, PIN, todos os nossos SPEDs, né, tanto o SPED fiscal, SPED PIS, COFINS, Integra, GIA, contribuições, a parte de mensageria que nós não tínhamos, e aí a gente buscou isso numa solução única, né? E essa parte de mensageria, ele trata tanto a parte de nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço e a parte de CTS, ou seja, dentro de uma única solução eu tenho tanto os documentos que eu emito, quanto os documentos que são emitidos contra mim, né? Então eu tenho o tratamento eletrônico total dentro de uma única solução. Esse foi o escopo do projeto e esse aí basicamente é o nosso ambiente hoje dentro do que diz respeito a JD Edwards Compliance. O que a gente enxerga de ganho diferencial, né, dentro desse projeto? A gente conseguiu ter a centralização operacional fiscal numa única plataforma, integrada 100% ao nosso ERP, que de certa forma reduziu bastante o nosso tempo e custo de processo fiscal. Então, antes a gente levava em torno de 10 a 13 dias para fazer um fechamento fiscal, hoje a gente faz em um único dia, né? Consequentemente, a gente teve uma redução de mão de obra, que anteriormente tínhamos 4 pessoas na área fiscal, hoje efetivamente eu tenho uma pessoa e digamos, um backup para cobrir férias, faltas e coisas nesse sentido, né? E sem falar que a gente teve uma simplificação e agilidade muito grande na parte operacional de faturamento. Então, meu pessoal da balança, que faz a parte de carregamento, né, que logística, expedição mesmo, propriamente dito, ele usa hoje, na verdade, a tela do compliance para ficar monitorando a validação das notas no Cefaz e, consequentemente, a impressão dessas notas para entrega para o motorista a partir da fábrica. E a gente acredita que só conseguiu a unificação da área fiscal, né? Que hoje, na verdade, antigamente eu tinha 2 áreas fiscais, uma na fábrica, outra aqui na Paulista, em São Paulo, e a gente conseguiu essa unificação graças à ferramenta que, sem dúvida nenhuma, deu condição e sustenta isso de uma forma bastante inteligente e estável aqui dentro da companhia. Um dos ganhos que a gente gosta sempre de destacar na parceria com o Compliance é a parte do pós-vendas. Hoje a gente tem, na verdade, um parceiro que agrega realmente valor na nossa relação, principalmente pelo fato dele trabalhar de uma forma proativa, ou seja, é evidente que a obrigação é minha de estar antenado ao que sai de novidade de regra fiscal, como foi colocado aí pelo Peterson, se eu não estiver enganado, pelo Marçal também, das 40 e tantas alterações dias, mas o bacana é que eu sou alertado. Muitas vezes a gente abre até discussão do ponto de vista, olha, a gente em compliance entende que você é obrigado a seguir essa definição. E aí a gente acaba tendo uma sinergia legal. Então é um trabalho de pós-venda grande, não só do ponto de vista técnico, ferramental, mas também até, muitas vezes, de consultoria na parte fiscal. E isso para toda e qualquer nova obrigação fiscal, seja para o bloco K, seja para qualquer outro que surja aí. E do ponto de vista de TI, né, que eu sou o cara da TI, digamos assim, atualização e baixo custo de manutenção. Hoje eu gasto a gente leva em torno de meia hora para fazer a atualização de versão aqui do compliance, né? E o custo de manutenção, quando comparado lá atrás, na época do projeto, e hoje, né, feito todo um reestudo para ver se ainda a conta fecha, com relação aos outros players de mercado, ele acaba sendo, a economia é bem significativa, o custo é bem baixo, né, é muito baixo. Próximo, por favor, Eduardo. E
a pergunta que sempre me fazem, porque eu tenho compliance dentro de casa, né? On-premises ou cloud. Na época do meu projeto, eu sou já sou um cliente, de certa forma, um tempo de compliance aí. Eu sou um projeto adquirido em 2012, implantado em 2013 e entrou em produção em fevereiro de 2014, há 2 anos, rodando compliance. Na época, eles não tinham, né, a compliance não tinha a oferta cloud, eles estavam ainda em fase de construção, estavam preparando isso. Hoje, quanto refinaria, nós temos outras soluções em cloud, como, por exemplo, o Hyperion, nosso e-mail, e não há restrição nenhuma a uma possível migração do compliance para cloud. Questão de prioridade. Mas, para não ser repetitivo até um pouco do que o Peterson falou, mas acho que vale a pena deixar a minha reflexão, a nossa reflexão quanto refinaria, ou até a minha quanto gerente de TI aqui da refinaria, é que não existe solução melhor ou pior, né? Acho que on-premise ou cloud vai depender muito da necessidade da empresa. É evidente que cloud é uma tendência, viabiliza muita coisa, a conta fecha muito mais fácil, muda o enquadramento até de defesa do budget, mas a gente tem que prestar atenção em alguns pontos aí, que é fundamental até para a própria operação da empresa. Exemplo mais simples que a gente pode dar é a questão de infraestrutura. Eu, antigamente, não tinha nada de cloud, até porque dentro da minha fábrica, lá em Cabo Frio, eu tinha um problema sério de telecom, né, de qualidade de link, de internet mesmo. Hoje não é mais essa a realidade, mas são coisas que a gente precisa levar em consideração. E até para guiar a gente um pouco nisso, eu recomendo a gente trabalhar com toda a parte de literatura do ERM, Enterprise Risk Management, publicada pelo COSO. Né? Para quem não conhece, é www.coso.org. Lá a gente tem todo um roteiro de como avaliar no detalhe e com bastante critério mesmo os riscos, os ganhos e as vantagens que você tem de optar por operações em cloud ou on-premise. Basicamente, a gente é um movimento que a gente começou a fazer e vem fazendo e deve se consolidar nos próximos anos, porque JD Edwards em cloud, por exemplo, é uma coisa que a gente está avaliando com bastante carinho. Mas compliance a gente já tem condição de migrar, é só a questão de prioridade. E aí eu fico aberto a vocês para perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida, queira questionar diretamente algum ponto. Oi, Wilker, D'Andrea falando, vou começar com uma pergunta. Você falou que está migrando de 9.1 para 9.2. Quais são os impactos, né, que tem a questão fiscal nesse processo? Né? Você está dando, né, um avanço de um lado aí no upgrade no JD, né? Como é que isso... O que isso significa em termos de impacto, né, para fazer ajuste de integração, né, esforço, etc. Se você puder compartilhar com a gente. Tá. A gente já fez uma primeira etapa da migração de versão, a gente já migrou o Tools. A gente está começando a trabalhar agora para migrar a parte de aplicação da 9.1.5 para 9.2. E tanto da 9.1.5 para 9.2 ou da 9.1.2, que foi a que eu comecei para 9.1.5, em ambas as migrações eu não tive problema de interface, compliance, JD Edwards na atualização dessa versão, né? Tanto do Tools quanto da aplicação. É uma atualização bem tranquila, bastante previsível e fácil de ser testada, avaliada, né? Da forma como nós construímos as interfaces aqui, o impacto é praticamente zero, né? Salvo alguma mudança que pode ter em alguma tabela específica do JD Edwards que passa a requerer uma informação nova que até então não era mapeada, eu não tenho nada, mas como eu falei, isso é fácil de se mapear, de se trabalhar. O impacto até agora, né, nessas versões aí que nós temos no mercado, todo mundo trabalhando, o impacto foi baixo, foi zero. Acho que o Carlos Limberti fez uma pergunta, a migração para a cloud leva quanto tempo? Carlos, eu estou interpretando que é para mim a pergunta, tá? Se não for, eu acho que aí o pessoal do compliance ajuda a responder. Na verdade,
não tenho aí, no projeto de migrar o compliance de on-premise para cloud, a gente ainda não começou. A gente já tem aí uma sinalização de que pode ser feito, né, pela diretoria da empresa, mas isso não é a nossa prioridade para esse ano. Então, é um projeto que não está aberto, eu não sei te dizer. Mas eu acredito que o pessoal do compliance possa dar maiores informações a respeito disso, se já houve algum projeto de on-premise para cloud ou alguma coisa nesse sentido. Wilker, bom dia. Pois não sei se você está conseguindo nos ouvir. Estou ouvindo perfeitamente, pode falar. Ah, tá. Aqui é Ricardo, eu estou falando aqui da Agroterenas. Nós não temos aqui o RP JD Edwards, porém a gente tem o Oracle EBS e a solução fiscal nossa aqui é MasterSAF, né? Não sei se você poderia nos ajudar a dar uma esclarecida aí, para ver como que a solução de vocês do Compliance, como que ela trata questões com relação à parte das atualizações de obrigações fiscais, tipo bloco K, SF, que é coisas assim que geralmente o pessoal costuma montar propostas separadas aí, fora da manutenção mensal da ferramenta, né? Queria que você comentasse um pouco sobre essa parte aí com relação à parte do compliance. Tá. Eu vou pegar um exemplo mais recente, eu acredito que dê para a gente exemplificar melhor. A questão do bloco K, por exemplo. O bloco K está previsto dentro da solução compliance. Quando você atualiza a versão, não sei dizer aí exatamente qual que é a versão que ficou disponível esse recurso, mas quando você atualiza a versão, ele fica habilitado lá para que você trate as informações. Evidente que só você ter o fato, né, da versão tratando o bloco K, isso não é suficiente, né? Porque você precisa, por exemplo, pegar todas as informações necessárias para gerar essa informação, complementar ao teu arquivo, vindas provavelmente do RP, no meu caso do RP. E isso é tratado como um projeto, né? Pelo menos aqui dentro da refinaria e até na própria parceria que a gente tem com o Compliance, para a gente é muito claro uma coisa, o que é ferramenta e o que é projeto, o que é serviço, né? Então, esse complemento, né, esse mapeamento adicional de informação que é requerido pelo bloco K, na verdade, abre-se um projeto, é feito um trabalho aí, compliance, refinaria, para que a gente mapeie e faça esse desenvolvimento, né? Dependendo da situação, como vocês puderam ver aí, eu trabalho, na verdade, com as duas empresas aqui presentes hoje, né, tanto a VMAX quanto a Compliance, e dependendo da situação, eu convido a VMAX a trabalhar comigo no projeto para desenvolver essas interfaces para complementar. Mas no que diz respeito à atualização fiscal, isso já está embutida dentro do produto, salvo alguma coisa bastante específica, que aí é negociado à parte, isso já está encapsulado no produto, porque partindo do princípio que lá na Receita eles estão registrados como corresponsáveis das minhas obrigações fiscais, das minhas informações fiscais, eles são, né, por lei, eles são obrigados a aportar esses recursos, essas atualizações fiscais, ou seja lá o que for, né, do ponto de vista governamental, dentro da solução para cobrir a minha necessidade. Não sei se eu consegui responder claramente. Se ficou alguma dúvida, por favor, pode falar. Não, isso aí para a gente eu acho que deu uma esclarecida, né? Até mesmo porque quando tem uma exigência fiscal aí, na normalidade trata-se realmente internamente como projeto, né? Você vai envolver esforços aí, tanto interno quanto de terceiros, quanto mapeamento de interfaces, né? Assim, a minha dúvida maior seria mais com relação à parte do atendimento da ferramenta em si, às obrigatoriedades legais em si, né? Hoje, o atendimento da ferramenta é de 100%. Então, toda e qualquer nova obrigação que me saia, né, seja na esfera municipal, estadual ou federal, eu estou coberto pela ferramenta. Como eu comentei aí nos slides anteriores, muitas vezes eles acabam sendo até mais ágeis do que o nosso fiscal aqui, não por conta até de ser uma empresa especialista. Eu sou especialista em SAL, eu não sou especialista em fiscal. Uhum. Então, o próprio compliance muitas vezes fala, olha,
saiu essa portaria aqui, a gente interpreta que você é atingido por isso, né? Dá uma olhada. E aí o meu fiscal entra no circuito, avaliando e muitas vezes até discutindo com o próprio compliance se aquilo é realmente pertinente a mim ou não, para que seja dado o devido tratamento. Bacana. Acho que deu para ficar claro aí. Obrigado. Porque só aproveitando esse assunto de atualização, é natural do fiscal, né, das ferramentas fiscais que precisem fazer atualização, né? Até aproveitando, né, o amigo que tem um software da concorrência, ele deve participar de atualizações de versão que eles soltam em média a cada 2 semanas e tal. Conta um pouco para a gente como é a sua experiência de atualizar o compliance, mesmo na versão on-premise, que é o que você tem. O que acontece? O meu trabalho de atualização ele é muito simples. Como eu falei, a solução está dentro de casa, eu não tenho ele em cloud, e conforme o nosso processo, a gente tem todo o ambiente, né? Desenvolvimento, homologação e produção. Então, quando a gente vai fazer a parte da atualização, a gente pega toda a documentação compliance, analisa o que está envolvido naquela atualização e agenda a atualização. Primeiro em homologação, a gente faz a atualização em homologação, executa toda a parte de testes dessa atualização, e aí, uma vez aprovada, né, superado os testes, a gente aplica isso em produção. Então, para vocês terem uma ideia, normalmente, né, por regra minha, eu não atualizo nada de quinta a sexta-feira. Normalmente a gente agenda com complexas atualizações para segunda-feira às 8 da manhã. E 8h30 eu volto a ter o sistema disponível para trabalhar. São atualizações rápidas, controladas, extremamente mapeadas e bastante seguras do ponto de vista técnico operacional. O Carlos Limberti fez uma pergunta aqui. Você utiliza algum software para calcular e controlar TIR, TIR? Não sei aí qual é o nome correto. Carlos, eu pedi ajuda para os universitários aqui, no caso para o meu filho, para o Nilo, e é taxa interna de retorno. Ele acabou de me falar aqui pelo meu comunicador. A gente não usa isso, tá? Nós ainda não usamos isso, nem pelo próprio compliance, nem por outra ferramenta. Wilker, bom dia, Luciana falando. Esclarece um pouco mais para a gente a questão da interface, as integrações hoje que vocês utilizam, né? Como é que está construída essa interface de vocês do JD com compliance e o qual isso tem sido para você em termos de atualização e manutenção? Esclarece um pouco mais para a gente sobre isso, por favor. Hoje o compliance e o JD, eles se falam ativamente, né, online. Então, só para exemplificar, para ficar mais fácil, eu gero a pré-nota dentro do JD Edwards após a confirmação do carregamento. Então, o caminhão está carregado, eu conferi a carga, está tudo ok, eu dou um ok, se aquela carga está fechada, o meu software logístico avisa o JD Edwards, carga liberada, pode tirar a nota. Ele gera, né, o JD Edwards gera essa pré-nota, né, na própria base de dados, e conforme o job programado, ele vai lá e faz a interface via banco de dados Oracle com o compliance, as informações pertinentes àquela nota para que o compliance monte o XML propriamente dito, né, e envie ao Cefaz para ser validado. Uma vez validada essa nota no Cefaz, né, tendo o retorno do Cefaz para o compliance, ele grava essas informações na tabela do banco de dados, nas tabelas do banco de dados, e avisa, né, atualiza todos os estados dentro do compliance e tudo mais, e avisa para o JD Edwards, olha, a nota fiscal X do cliente Y está validada, está aprovada, a chave de acesso dela é essa, então eu gravo a chave de acesso também no JD Edwards, né? E essa nota fiscal, digamos assim, fica disponível tanto nas tabelas do JD Edwards quanto nas tabelas do compliance, para posterior utilização, seja lá de que forma for. E aí, a partir do momento que o meu pessoal de expedição fica monitorando a validação, né, das notas no Cefaz, muda o status da nota no compliance,
e depois que ele atualizou todos esses estados, e ele fica disponível para impressão da DANF. Né? É simples, bem estruturada, e eu não tenho dor de cabeça justamente porque a gente pensou muito na questão prática da coisa, né? Não enfeitar demais o pavão para depois ter dor de cabeça na hora de gerenciar tudo isso. É prática e objetiva essa interface e tudo via banco de dados Oracle. E com relação à manutenção disso, como eu falei, é simples. Cada vez que eu atualizo tanto o JD Edwards quanto o Compliance, eu acabo não tendo nenhuma... eu não sou afetado por essas atualizações, até porque, como eu falei, eu tenho um campo intermediário aí, digamos assim, né? Então, um fala com o outro através dessa tabela intermediária para troca de dados que a gente montou dentro do banco Oracle. Perfeito, obrigado. Oi, Pedro, bom dia. Quem está falando é Tássio Faria, eu sou da Ancar, empresa de administradora shopping. Você está me escutando bem? Estou te ouvindo bem, bom dia. Bom dia. Então a gente queria saber o seguinte, você tem interface somente com o JD Edwards ou ele também faz interface com algum outro sistema de folha de pagamento, área de faturamento? Na verdade, desculpa, pode terminar a pergunta. Ele busca informações em outro tipo de sistema além do JD Edwards. Ok. Na verdade, eu tenho integração com mais de um sistema. Eu tenho vários sistemas satélites aqui ao JD Edwards. Um deles é o Compliance, o outro é o software logístico, de folha de pagamento, o RH como um todo. Eu tenho software interno, né, desenvolvido aqui dentro de casa para tratamento de informações comerciais. Eu tenho mais de um sistema e todos eles trabalhando neste mesmo modelo, nessa mesma receita, tudo via banco, a gente trocando informação através de banco de dados. Mas o Compliance também busca informações também nesses outros sistemas? Não, o Compliance ele fala, o 75% do Compliance, 80% do Compliance ele fala com o JD Edwards. Os outros 25% ele fala com o meu software logístico para troca de informações pertinentes à parte de frete, né? CTE, cálculo imposto, trazer o CTE para dentro do Compliance, porque eu faço a salvaguarda do CTE, eu faço dentro do Compliance também. Então, o Compliance hoje fala com essas duas aplicações. Ok. Você fez a implantação com essa VMAX System, né? Não, a VMAX, na verdade, ela hoje é minha parceira JD Edwards, mas na época foi feito por uma outra empresa que hoje não é mais consultoria Oracle, né, digamos assim. Mas logo depois que eu virei isso, em fevereiro de 2014, a VMAX assumiu aqui a parte de JD Edwards e se mantém até hoje. Eu tinha uma dúvida também. Como foram suas dores na implantação? Foi complicado? Foi difícil? Essa questão também da interface com o JD Edwards e com esse outro sistema também de controle de transporte. Como é que foi essa implantação? A implantação, eu entendo, né, lembro bem dessa época, foi bastante tranquila. Eu não senti problema, falando de compliance em específico, eu não tive problema, até porque uma coisa bem feita, a gente levou em torno de 5 a 6 meses para fazer. Nós levamos em torno de 5 meses a 6 para fazer a implantação do compliance dentro do projeto de JD Edwards. Entendo que talvez a nossa maior dor de cabeça não foi nem a parte de interface, que isso acho que a gente conseguiu mapear muito bem, mas foi a parte de cadastro, né? A gente teve que fazer um saneamento de cadastro bastante forte aqui, que diz respeito a cliente, fornecedor e produto. Até porque, como a gente vinha de sistemas legados, o cadastro não era estruturado e nem tão pouco centralizado. Então, nós tivemos que fazer esse trabalho de saneamento para estruturar toda a parte de informação cadastral, por causa do reflexo fiscal que você tem nessas 3 esferas, cliente, fornecedor e produto. E, acima de tudo, remodelar o processo de cadastro para que isso tivesse continuidade pós-implantação, porque
Do contrário, 6 meses posterior à implantação, certamente a gente começaria a ter problema de validação de nota, por exemplo, por questão cadastral. E hoje a gente não tem essa dor de cabeça, ela é muito tranquila, porque eu tenho esse processo estruturado, funcionando bem, né, em todas as esferas, seja no JD Edwards ou no Compliance, e que me permite hoje uma tranquilidade de trabalho. Mas a dor de cabeça da implantação foi o cadastro, o saneamento de cadastro mesmo, a revisão cadastral. Beleza. E hoje a tua experiência com suporte é tranquila? Eles são bem, te dão um suporte bem legal, tranquilo? Não tem maiores problemas? A minha relação com o suporte é tranquila. Uma coisa que eu gosto de deixar claro, que já foi me perguntado até em outras ocasiões, como é que era o comportamento do compliance com relação a suporte, ainda mais nos dias atuais, porque eu sou já de um tempo que o compliance estava menor, digamos assim, né? E eu acho que uma coisa que eu achei legal do suporte é que houve um crescimento estruturado, né? Embora tenha esse monte de clientes aí que o Marçal mostrou nos slides e outros tantos, eu não percebo a diferença na qualidade do serviço. E quando eu falo com o suporte, a minha equipe técnica principalmente, sente isso, que é uma interação técnico com técnico. Então é conhecimento de causa, não é um script que está sendo lido e respondido de acordo com a tua pergunta. É discutido o problema, a solução, a forma que a gente quer encaminhar isso, né? Então, hoje eu tenho realmente bastante satisfação com o serviço de suporte e pós-vendas deles. Legal. E esse aviso que você falou, que às vezes a parte deles fiscal te avisa antes do fiscal, isso fica de maneira formal, assim, para todo mundo mesmo, já saiu uma lei, um artigo, e já avisam, ou porque de repente não tem ou estava num período de teste, de ter que fazer alguma coisa, e calhou deles te avisarem, isso é uma coisa normal deles te avisarem mesmo? Na verdade, como eu falei, eles têm um trabalho, né, tem um trabalho contínuo de atualização por parte deles, até porque se não for assim, eles sempre vão ser reativos e não proativos, então, e é isso que eu também queria, eu não queria um software que eu tivesse que ficar correndo atrás, eu queria alguém que me ajudasse nessa questão de tratamento de novas obrigações, né? Então tem os boletins que eles enviam, né, das novas obrigações, as discussões, a gente sempre está em contato com eles, isso é comentado, é fomentado a todo momento. E já teve casos, sim, deles saberem mais do que nós mesmos aqui internamente, do que a gente tinha que fazer ou não. Evidente que cabe depois uma análise mais profunda, mais detalhada, e a gente pode chegar no consenso de que, olha, não é parte disso, não é tudo isso, mas eles, sem dúvida nenhuma, é uma ajuda tremenda, até porque, como eu falei, eu tive redução de quadro da área fiscal, e isso a gente só teve tranquilidade de fazer por conta de saber que tem um parceiro que, de certa forma, dá um apoio, um suporte para nós nesse sentido, né? Porque, do contrário, a pessoa que tem que cuidar de toda a operação fiscal e ainda a pessoa fica antenada 100% com a legislação, uma única pessoa e um backup que não chega a ser 100% fiscal, fica comprometida a operação da empresa, mas para nós é tranquilo. E eles aportam um bom suporte nesse sentido. Obrigado, foi bastante esclarecedor. Valeu. Imagina. O Daniel... Isso é a pergunta, desculpa. É isso mesmo, Wilker. Obrigado. Daniel, acho que é Droga Center, é isso? Está perguntando qual o volume de notas fiscais que a gente trabalha por dia. Daniel, assim, eu não sei te falar por dia, depois eu posso te responder isso aí direto no e-mail, mas hoje são em torno de 3 mil notas fiscais mês, mais ou menos. 3, 4 mil notas, e eu tenho uma operação de importação de uma matéria-prima, que quando acontece a chegada desse navio, esse número sobe para em torno de 5 mil, dependendo da quantidade dessa matéria-prima que eu trago aí a cada 45, 60 dias. O seu volume, pelo que eu vi aqui, 10 mil notas dias.
é bem maior do que o meu, mas eu acho que aí o pessoal do compliance pode até me ajudar a responder essa pergunta, mas eu sei de outros clientes deles aí que tem um volume considerável de notas fiscais, maior do que o meu, inclusive, e até onde eu sei, tem performance, né? A ferramenta trata aí tranquilo, mas aí eu prefiro deixar para o pessoal do compliance complementar essa resposta que eu estou te dando aí. Daniel, é o Marçal aqui, só para falar para ti, a gente tem clientes com emissão de mais de 15 mil dia e a gente tem tanto para emissão quanto para recebimento, né, clientes com um volume superior a esse, e até para, quando a gente fala de contabilidade, porque é o mesmo banco, né, então só para você ter uma referência, a gente tem cliente com cerca de 4 milhões de lançamento por dia. Então o banco hoje ele dá suporte a tudo isso, está hosteado na Amazon, que é o maior web service do mundo, né? Então eles garantem uma performance, uma acuracidade lá de 99,9% de disponibilidade. Então hoje esse volume não é um volume que assuste, tá? Embora não seja um volume desconsiderável, não. Obrigado. Obrigado, Wilker. Imagina. Wilker. Pois não? Aqui é o Hugo da Agroterenas, tudo bom? Tudo jóia, Hugo. Agora há pouco você estava mencionando aí que durante o projeto aí você passou por um gapzinho aí, ou um mapeamento de risco, foi a questão de cadastros, né? A parte cadastral, você sofreu um pouquinho, e que é uma coisa até normal, né? Agora sim, qual era a minha pergunta para você? Durante o projeto, com certeza você teve mais alguns problemas, né, tal. Você consegue dizer para nós o que você faria diferente hoje se fosse reimplantar alguma situação que você passou no projeto que você faria diferente hoje? Como eu falei, né, o compliance ele fez parte de um todo. Ele era um pedaço dentro de um projeto maior chamado Projeto TAI, que visava a implementação do J.D. Edwards, que hoje é o sistema que controla a empresa inteira. Não tem o software de gestão, né, é esse que a gente usa, não tem outro. Eu faria muitas coisas, eu faria algumas coisas diferentes, sim. Com relação ao compliance, eu posso falar que eu acho que eu não faria exatamente nada diferente. Eu me anteciparia na parte de trabalho de cadastro, porque no início de tudo eles alertaram dessa questão cadastral e a gente acabou não dando a devida importância, né? E aí eu que eu digo empresa, não estou falando a TI em específico, mas a gente acabou deixando isso se arrastar, até por consequência de outros problemas que eu tive da vertical JD Edwards, e a gente acabou sofrendo o sofrimento com a parte cadastral, porque ficou para a última hora, para falar bem claramente, foi isso. A gente deixou para os 47 do segundo tempo para tratar a parte de cadastro. Só que lá atrás, nas primeiras reuniões de projeto, me foi alertado pelo pessoal essa questão da importância de olhar o cadastro quanto antes, até pela questão das classificações fiscais de produtos e tudo mais. E a gente deixou isso para o último momento, e aí, com certeza, foi bastante penoso para nós por conta disso. Então, do ponto de vista de compliance, se eu pudesse voltar e fazer diferente, acho que no dia seguinte que me foi recomendado, eu teria parado e estruturado a célula de cadastro como nós fizemos e começado o trabalho imediatamente. Tá ok, obrigado. Imagina. Pessoal, pelo horário, eu pediria aí que quem tivesse fazer uma pergunta aí colocasse aí mais uma ou duas no máximo para a gente poder aí respeitar a agenda, né? 10h37 agora. Então, por gentileza, se alguém quiser, por favor, aí coloque mais alguma pergunta. Lembrando que na sequência, se quiserem depois encaminhar perguntas para nós, que a gente direcione ou faça, né, a ponte aí para que vocês possam trocar e-mail com o Wilker, a gente também pode providenciar também esse contato.
Ok, Alinda, a gente também vai disponibilizar essa apresentação aí para todos presentes aqui. Obrigado. Ô, Wilker, deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que também você fez, queria saber quando você colocou, né, o compliance, de lá para cá, as atualizações que foram feitas por questões fiscais e tudo mais, se precisou alterar muita interface, tiveram alterações que não precisaram alterar nada, ou simplesmente a compliance acertou o layout, acertou as modificações e foi tranquilo. A gente queria saber, até para ter uma ideia de esforço anual que a gente vai ter para questões de mudança de interface, né, com o fornecedor e tudo mais. Como é que foi a tua experiência nesse tempo que você tem a compliance? Mas em relação a isso, a interface. Estou usando o compliance desde fevereiro de 14 em produção. De lá para cá, eu não tive problema de atualização e que afetasse a interface. Novos requisitos, né, principalmente nota fiscal eletrônica, que ocorreram de um campo que até então não estava previsto, durante a atualização, a gente vai atualizar o compliance para a versão X. Né? Para isso, você vai ter que mandar esse campo. Então, teve, sempre tem a documentação do que está sendo atualizado e do que é requisito para aquela nova versão funcionar e atender um campo novo na NFE, por exemplo. Então, de posse disso, a gente altera essa interface, ajusta, né, a interface entre o JD Edwards e o Compliance para envio dessas novas informações. Mas é de forma tranquila. Eu estou falando basicamente aí da versão do Compliance já estar preparada, né, para receber essa informação e eu aqui, via programação, propriamente dito, ter que alterar a interface para mandar essa informação para lá. Algumas vezes eu critico antes, outras o Compliance critica no recebimento da informação, mas até hoje eu não tive impacto, né? Não atualizei o Compliance e parou de funcionar a emissão de nota fiscal eletrônica, parou de gerar SPED, muito pelo contrário. Todas até então, hoje propriamente dito, foi todas as atualizações sempre com sucesso. Muito bem documentado, muito bem montado, e o trabalho a 4 mãos, né? Não é um trabalho só meu. A compliance me ajuda bastante nesse sentido de atualizar, eu de testar, e a gente junto coloca em operação novamente após a atualização e faz um determinado acompanhamento para até considerar que está virado, está estável, né? Campo SEST, por exemplo, né, foi uma das alterações mais recentes que a gente precisou dessa informação e que não tinha na interface. O Nilo aqui está me socorrendo, porque aí quando entra muito na seara, não é muito minha praia. Mas o campo SEST foi uma das últimas atualizações que nós fizemos aí para poder, na interface, na atualização da versão do Compliance, que correu tudo bem. Ah, beleza. Você usa SF também? Se eu uso? SF. O SPED? Isso. Entendi agora que você está falando de ECF. Não tenho ECF. Ah, beleza. Obrigado. Imagina. Só um esclarecimento importante aí para todos, né? A gente tem a política da compliance, uma atualização a cada 2 meses, né? Dada a toda essa questão fiscal e tributária, né? As alterações. Então, a cada 2 meses a gente solta uma nova versão e tem, né, a agilidade de se atualizar, como o Wilker comentou, e no meio disso a gente também está soltando alguns patches quando necessário, né, um ou dois no meio do caminho, alguma coisa específica. Então, só para esclarecimento, e como isso é realmente bastante tranquilo e rápido, né, a gente entende que isso tem agregado aí valor, né, que toda a nossa base de clientes estejam com os sistemas perfeitamente atualizados. Não há, né, um receio de se fazer essa atualização pela simplicidade, né, até pelo esse apoio que o Wilker colocou, né, também, só para colocar, a gente não vai um consultor, né, nas segundas-feiras de manhã, né, esse apoio é remoto e bastante tranquilo aí. Correto, Wilker? Correto, assim, eu esqueci de colocar isso, bem lembrado, André. Nunca ninguém veio aqui fazer atualização, é tudo remoto, trabalhando em conjunto, como eu coloquei, mas nada presencial, nunca houve a necessidade. Bom, muito bem, pessoal, pelo avançar da hora, né, eu
Gostaria de agradecer a presença de todos, né? O Wilker, de poder estar participando, né? O convite da Vemax, né? Que a gente pudesse também contribuir com esse webinar puxado aí pela Vemax, né? Agradeço a oportunidade, a gente está à disposição. Nosso marketing vai mandar para vocês um link depois para que vocês possam baixar essa apresentação, e os nossos contatos estão aí acessíveis a todos. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, bom dia.